Existe uma coisa que quase ninguém percebe no mundo dos carros. Enquanto muita gente acha que está cuidando bem do veículo, tem motorista experiente resolvendo pequenos problemas com coisas tão simples que chegam a parecer piada, e economizando dinheiro todo ano sem ninguém perceber. E o mais curioso é que alguns desses truques não estão em manual, não estão em oficina, e muito menos em loja de autopeças. Eu mesmo comecei a testar esses métodos no meu próprio carro por curiosidade, e posso te garantir, funcionam de verdade. Fica até o final porque tem um detalhe aqui que muita gente ignora e que muda totalmente a forma de cuidar do carro. Se você gosta desse tipo de dica, já deixa o like e se inscreve no canal, porque toda semana tem conteúdo assim. Agora vamos direto ao ponto. Com o tempo, um detalhe simples começa a incomodar. Os parafusos das rodas perdem o brilho, ficam com aparência envelhecida e passam sensação de descuido mesmo quando o carro está bem cuidado. E o curioso é que dá para resolver isso de um jeito muito simples. Sem tinta, sem produto caro e sem oficina. Um dos truques mais inesperados usa algo que você jogaria fora, o gargalo de uma garrafa PET comum. Com ele, dá para alcançar e limpar os parafusos com mais precisão, removendo sujeira e melhorando bastante o visual da roda. E o próximo problema é bem conhecido por quem enfrenta frio ou viaja bastante. De manhã, o farol aparece coberto de geada. E isso não é só estética, porque reduz a visibilidade justamente quando você mais precisa enxergar. A solução é simples: uma vela de cera comum. Aplicando a cera no farol e espalhando bem, ela cria uma camada que dificulta a geada de grudar. Depois, é só passar um pano e pronto. Outro gasto comum entre motoristas é com aromatizante de carro. O problema é que dura pouco e sai caro com o tempo. Mas existe uma alternativa simples: um pregador de madeira com algumas gotas de óleo essencial. A madeira absorve o aroma e, depois, basta encaixar no ar-condicionado para espalhar o cheiro pelo carro de forma constante e barata. E esses são só alguns exemplos de como pequenos truques podem mudar completamente a forma de cuidar do carro. O pregador de madeira absorve seu aroma favorito de um jeito impressionante, muito melhor do que qualquer esponja ou tecido sintético. Depois de alguns minutos, é só retirar o excesso com um guardanapo simples e encaixar o pregador direto no defletor do ar-condicionado. O resultado é um cheiro agradável, duradouro e que não te custa quase nada. Com o tempo de uso, os pneus vão perdendo aquela cor preta e ficam com um visual acinzentado, ressecado, que faz qualquer carro parecer abandonado. E isso é um daqueles detalhes que muita gente ignora, mas que muda completamente a aparência do carro. Dá para resolver isso sem gastar com produto caro de loja de acessórios. Você só precisa de água e ácido cítrico, aquele mesmo que você encontra na cozinha por pouco cifrão. É só dissolver na água, aplicar com pano ou esponja e esfregar na superfície do pneu. Em poucos minutos, o pneu já recupera um preto muito mais vivo, e o carro inteiro parece mais bem cuidado. Agora tem um truque que quase ninguém comenta para manter o cheiro do carro por muito mais tempo. Muita gente resolve isso com aromatizante comum, mas o efeito some rápido e você acaba gastando sempre de novo. Existe uma alternativa mais direta. Você vai até uma farmácia e compra uma seringa descartável pequena, daquelas simples e baratas. Enche com o aroma que você prefere e aplique em pequenas quantidades no tecido do banco ou na espuma do estofado, sempre em pontos discretos. O segredo aqui é que o cheiro não fica só na superfície, ele acaba ficando mais preso no material, e isso faz durar muito mais tempo do que qualquer aromatizador pendurado no carro. E o mais curioso é que isso muda completamente a forma como o interior do carro mantém o cheiro ao longo da semana. Agora, tem um problema que irrita praticamente todo motorista e que quase sempre aparece do nada. O limpador de para-brisa começa a fazer barulho, raspar no vidro e ainda deixa aquelas marcas que atrapalham justamente quando você mais precisa enxergar. E o detalhe é que muita gente acha que isso significa troca imediata. Mas não é bem assim. À noite isso vira um pesadelo de verdade. Reflexos na pista, brilho dos faróis e aquelas marcas no vidro acabam destruindo completamente a visibilidade. E o mais curioso é que a solução não envolve produto caro nem oficina. Um simples sabonete em barra já resolve isso. Ao esfregar diretamente na borracha do limpador, a textura muda completamente. Ela fica mais macia, mais flexível e começa a deslizar no vidro sem aquele atrito que causa ruído e falhas. Depois disso, um pano seco já remove o excesso e ainda leva junto toda a sujeira acumulada. O resultado aparece na hora. O vidro fica mais limpo e o movimento mais silencioso. Agora tem uma parte do carro que quase ninguém pensa em limpar direito, mas que muda muito a sensação de cuidado interno.
As saídas de ar do painel. O problema é que a poeira fica presa em pontos difíceis de alcançar e, quando você tenta limpar manualmente, muitas vezes só espalha ainda mais sujeira. Existe um jeito mais inteligente. Você cobre a saída com um pano, liga um compressor de ar e direciona o fluxo. A pressão empurra toda a sujeira para fora e o pano segura tudo. Em poucos segundos, parece que o sistema de ventilação foi renovado, sem desmontar nada e sem esforço. E tem mais um detalhe que quase todo motorista já sofreu. A porta do carro começando a render toda vez que abre ou fecha. No começo parece normal, mas com o tempo fica impossível ignorar. Isso acontece porque a graxa das dobradiças vai acumulando poeira e virando uma camada pesada de atrito. E aqui vem o ponto que muita gente não espera. Não é outro lubrificante caro que resolve. É um sabonete comum em barra. Ao esfregar diretamente nas dobradiças, ele cria uma lubrificação leve que reduz o atrito e elimina o rangido praticamente na hora, sem atrair tanta sujeira quanto a graxa tradicional. O movimento da porta fica mais leve, mais suave e o barulho simplesmente desaparece. E ainda existe um último detalhe nesse tipo de problema que pouca gente conhece. E ele pode evitar que o barulho volte tão rápido. Nesse método aqui, a gente usa uma vela de parafina ou cera comum, dessas bem simples que todo mundo costuma ter em casa ou compra por menos de $5. O detalhe aqui não é o produto em si, mas a forma de aplicação. Você aquece levemente a ponta da vela até começar a amolecer e aplica direto nos pontos onde a dobradiça está rangendo. A cera se espalha nas frestas, reduz o contato seco entre as peças e corta o atrito imediatamente. O resultado é quase instantâneo. O rangido some sem precisar de graxa, spray ou qualquer produto automotivo específico. Agora tem um problema que muita gente conhece bem e que incomoda mais do que parece. Manchas no banco do carro. Café, refrigerante, comida, lama. Tudo isso vai acumulando e parece que nunca sai por completo. O pior é que essas manchas deixam o interior com aparência de carro mal cuidado, mesmo quando não é o caso. Para resolver isso, entra um tira-manchas em espuma, desses comuns de supermercado mesmo. Você aplica direto sobre a área afetada e começa a trabalhar com uma escova de cerdas médias em movimentos circulares. Não é força, é repetição controlada. A espuma vai penetrando no tecido e soltando a sujeira que estava presa nas fibras. Depois, um pano úmido remove o excesso, e você vai repetindo até parar de sair espuma escura. O curioso é que em poucos minutos o pano que você usa na limpeza fica bem mais sujo do que parece possível. E o banco começa a recuperar a cor original, com aparência mais limpa e até mais nova visualmente. Agora, saindo um pouco dos bancos, tem uma parte do carro que quase todo mundo ignora na limpeza diária. Os tapetes. Muita gente acha que aspirador resolve tudo, mas na prática ele só tira a camada superficial da sujeira. O que realmente incomoda fica preso nas fibras mais profundas do material. Para limpar o tapete do jeito certo, você vai usar algo que quase ninguém imaginaria: uma escova de vaso sanitário nova e completamente limpa. Pode parecer estranho, mas é exatamente isso que deixa o resultado tão eficiente. Quando você passa essa escova com força sobre o tapete, ela consegue alcançar profundamente as fibras e arrancar sujeiras que o aspirador simplesmente não tira. E o mais impressionante é ver a quantidade de sujeira que sai mesmo em tapetes que parecem limpos. Isso acaba se tornando um dos métodos mais simples e baratos que realmente entregam resultado de limpeza pesada no interior do carro. E o curioso é que a mesma escova ainda resolve outra tarefa bem mais pesada: a limpeza das rodas e do sistema de freio. Você aplica um produto de limpeza nas rodas e começa a esfregar com a escova. Ela alcança cantos onde nenhuma esponja comum chega, soltando aquela camada grossa de poeira de freio e lama que gruda com o tempo. Mesmo rodas muito sujas começam a voltar ao aspecto original com menos esforço do que a maioria imagina. Agora, tem um problema ainda mais sério que quase ninguém percebe até já estar acontecendo: água aparecendo no tapete do carro sem motivo aparente. Muita gente acha que é vazamento interno, mas na maioria dos casos o problema está em um ponto escondido. Existe um dreno na parte inferior do painel, atrás do paralama, responsável por escoar a água que entra pelo sistema de ventilação. O detalhe é que esse dreno vai entupindo com folhas, barro e sujeira ao longo do tempo, principalmente em uso diário no Brasil. Quando isso acontece, a água não consegue sair e começa a invadir o assoalho do carro. E aqui está o ponto que quase ninguém faz. Para resolver, você precisa acessar essa região,
afrouxar os parafusos do para-barro e limpar o entupimento até o dreno voltar a funcionar normalmente. É simples, mas quando ignorado pode causar infiltração, mau cheiro e até danos sérios no carpete e na estrutura do veículo. No fim das contas, o que mais chama atenção aqui é uma coisa bem clara. Os problemas mais irritantes do carro quase sempre não são complexos, só são ignorados por falta de informação. Agora quero saber de você. Você teria coragem de usar uma escova de vaso sanitário para limpar o interior do seu carro ou isso já passa do limite para você? E mais importante, qual dessas soluções você acha genial e qual você nunca usaria de jeito nenhum? Comenta aqui porque isso sempre divide opiniões entre quem gosta de praticidade e quem prefere métodos tradicionais. E se você quer ver mais dicas que evitam gasto desnecessário e problemas no carro, o vídeo que está aparecendo na tela agora vai te mostrar outros cuidados que quase ninguém te ensina e que podem te poupar muito dinheiro.